sou eu. Nem todo às vezes só pela metade. Em cada filme da sessão da tarde, no pôr do sol, no papo de botequim, na canção clichê que faz chorar no fim. E esse sou eu, que sempre chego em casa devagar, e ao final tem sempre que voltar pra dizer, pra dizer, pra dizer. Bom, tá dando para perceber que a música é o tema do Ideias da Aldeia de hoje. Eu vou conversar com uma legítima banda de rock do Acre. Arão Prado, Gilberto Lucas, João Paulo, Chico Mouse e Markson. Lembrando que o batera Júnior não veio, a gente está esperando ainda. Estou esperando, quem sabe ele chega. Tá? Numa esperança dele chegar. Vou conversar com a rapaziada da banda Camundogs. Rapazes, é um prazer recebê-los no Ideias da Aldeia. Prazer é nosso, Jorge, estar aqui para fazer som, para conversar, falar de música, que é o que a gente mais gosta de fazer mesmo. Bom, só para esclarecer, Arão, o papo não vai ficar somente entre nós. A rapaziada pode... Eles não vão deixar também, ficar nem que a gente quisesse. Que pode participar. Bom, começar com uma pergunta bem básica, né? Vocês deram uma parada e agora estão de volta. Depois de 10 anos de carreira, vocês sentiram essa necessidade de ficar um tempinho fora dos palcos? Sentimos total de ficar fora dos palcos e de ficar também um pouco longe do repertório, repensá-lo, né? Não houve assim, geralmente quando a banda para por desgaste pessoal, no nosso caso não foi muito isso. A gente continuou nesse período afastado, estando junto todo dia, compondo junto, saindo juntos, porque a gente tem um ciclo de amizade muito semelhante. Uhum. Nosso problema maior foi com relação realmente ao repertório. Algumas dessas músicas a gente fez quando eu tinha 16 anos, 17 anos. Então a realidade era outra, as influências naquela época eram outras e realmente estava torrando, tinha enchido o saco mesmo algumas canções. Que a gente sabe que são canções que a gente gosta, são legais, mas a gente queria parar com elas. E depois de 10 anos tocando a maioria das canções... A gente fala em 10 anos, mas assim, entre Estigma e Camundogs, é bom lembrar que a banda mudou de nome em 2005, não é isso? 2005. O show nosso como Estigma foi no Augusto, lá no teatro. Em agosto de 2005. Agosto de 2005. Agosto de 2005, Teatro Plástico de Castro. Mas as canções migraram, né? Canções da Estigma, da então Estigma, vieram para Camundogs. E a gente tinha canções que já conhecidas do público da banda, como Surreal, 12 Meses, que eram músicas que a gente fazia shows, que as pessoas cantavam, repetiam, mas a gente não estava se sentindo bem mais em estar tocando aquelas canções. Até porque já estava ouvindo outras coisas, as referências já eram outras, anos já tinham se passado. Isso estava incomodando. Então a gente resolveu parar, conversar primeiro, e aí meio que começar do zero com relação ao repertório. Foi por isso 5 meses. E o que saiu desse momento, de novo, desse momento? Né? Não só em matéria de canções, mas vocês devem ter conversado muito, refletido. Não é fácil 10 anos. Eu sei que vocês são, mais do que uma banda, são amigos de muito tempo, de escola, né? O que saiu desse momento de parada? Olha, a principal contribuição que essa parada teve para Camundogs, acho que foi a gente refletir o que é que a banda representava para a gente. Durante muito tempo foi difícil. Quando a gente tinha 16 anos, por pura carência, alavancaram a gente ao patamar de grande banda do estado do Acre, como Estigma naquela época. E a gente realmente era grande banda porque a gente era a única, não tinha outra banda naquele momento. Então a gente tinha 16 ou 17 anos e viajou o estado inteiro. Acho que a gente ganhou dinheiro de cachê naquela época, mais que bandas de ritmos populares como pagode e tudo. Aliás, o nosso primeiro CD inteiro foi bancado pela banda. Isso é muito legal, né? Custou 10 mil reais na época. Vocês bancaram um disco com shows. E custou 10 mil reais na época, e a gente ganhava grana com isso. Então a gente tinha 16, 17 anos, viajando o estado inteiro. As pessoas dizendo, pô, vamos tocar, e levavam a gente pro interior, e a gente recebia cachê. E de uma hora para outra, sem idade, eu lembro que o Chico chegou a viajar com documentação assinada, queria o barraco porque ele tinha 15 anos, não podia entrar. Como é que é da boate?
A autorização do juizado para viajar. Então isso foi uma coisa que foi forte na cabeça da gente. Então, para essa garotada, então a gente pensar em agora a gente vai fazer sucesso, agora a gente vai conseguir viver de música, foi uma coisa inevitável. Durante muito tempo, na adolescência, a gente acreditou nisso. A gente, quando lançou o nosso primeiro disco, achava que era a revolução da música brasileira, a gente não consegue ouvir de tão ruim que a gente acha. Então, assim, há controvérsias. O Marco já fechou a cara ali, que ele tem algumas coisas do disco que eu acho legal. Nossa modéstia é ruim mesmo. Você pensa diferente, Marco? Tá certo. E aí a gente ficou nessa coisa mesmo de... chegou um determinado momento que a gente falou, pô, assim, e vai pra onde? Sonhamos, corremos, viajamos, fomos a vários lugares e nada aconteceu. E aí começou a virar um consenso também que nada aconteceu para muita gente, entendeu? Muita gente trabalha com música independente hoje, tem gente que está até galgando patamares mais do que a Camundongos galgou, isso é importante, é massa, mas assim, acontecer mesmo nos moldes que a gente sonhou na adolescência, de conseguir viver bem de música, a gente não viu acontecer para ninguém ainda. Então meio que rolou uma guinada, no sentido de... a banda é importante por quê? É importante por causa do som, e vamos esquecer essa coisa de tentar agradar todo mundo, e vamos partir para fazer o que a gente gosta, do jeito que a gente gosta. Se tiver que nunca mais tocar canções que são conhecidas do público, a gente vai fazer. E acho que esse foi o principal motivo. Hoje a banda voltou a ter a essência que tinha no começo. Mas isso não é um sinal de amadurecimento, Arão? Nada aconteceu. Eu acho que é um sinal de porta na cara. O que significa nada? O que significa nada acontecer? Vocês firmaram um nome dentro dessa cena independente, tanto do Acre quanto além das fronteiras do estado, foram para festivais importantes, tiveram convites. É porque também hoje não está fácil para ninguém, né? A música atravessa Mas a questão, Jorge, é que a gente tem um período interessante que ninguém sabe muito bem para onde vai tender. A gente tem que confessar que por um momento na história da Camundongos, o motivo de sair do estado foi... Era o motivo. Era o motivo. O motivo de estar fazendo o som era o motivo. E assim, aquela falta que tinha quando a gente montou a banda 10 anos atrás, que o compromisso era só tocar melhor, porque a gente conhecia 3 acordes, tinha que conhecer 4, porque a música tinha um acorde, a gente tinha que tocar um cover difícil, porque a gente não sabia, ia malhar para tocar, sabe? Essa essência é que retornou. E ela é hoje o único foco da Camundongos. A Camundongos é uma banda, geralmente em entrevista tem a pergunta dos planos e dos projetos. A Camundongos hoje é uma banda... Então não vou fazer essa pergunta. Não vou fazer. A Camundongos, mas isso já te respondendo para você não fazer, mas a Camundongos é uma banda hoje sem projetos de futuro. Acho que o único projeto da Camundongos é fazer com que ela nunca acabe, que é a coisa que a gente mais gosta de fazer. Então a gente continua tocando junto e vai tocar junto sempre. E muito provavelmente não acaba isso aí. Agora, 10 anos de estrada não são 10 dias nem 10 meses, né? Não. Mesmo considerando essa mudança de nome, como é que... São 10 anos, né? Como é que se mantém viva essa vontade de tocar? Como é que se... Queria até dividir essa com uma rapaziada para não ficar só o teu pensamento. Dá para manter, assim, regando constantemente essa vontade de tocar junto? É o tipo de pergunta que a resposta não tem nem cabimento, assim, é uma questão absurda. Que nós passamos uma temporada sem tocar e de vez em quando ensaiando. O simples fato de reunir a moçada, que todo sábado acontece, né? De reunir a moçada para o ensaio, é um evento. Sabe, a gente se prepara a semana inteira, fala, pô, sábado vai ter ensaio, então... Quando não rola, sente falta. Quando não rola, sente falta. Aí a gente não faz ensaio, faz um churrasco. Ensaio, Mas a gente tem que juntar, moçada. Quando não toca, faz um churrasco. É uma boa alternativa. Que tem o som, né? Sabe que eu acho que vai muito por aí, e eu acho que um dos principais motivos que as bandas acabam, e é nisso que eu aposto na longevidade do Camundongos, tá nessa coisa de... geralmente as bandas elas têm uma afinidade muito forte com relação à música. Eu tenho muitos amigos em outras bandas, e todos eles têm um assunto, que é música. Eles falam 24 horas de música. Eles se encontram e falam de música. As referências tal, a banda tal e tal. Eu acho que com o tempo enche o saco. Saca? Eu acho que a longevidade da Camundongos está baseada muito nisso. Assim. A gente tem milhões de outras afinidades que não são musicais. A gente é capaz de sentar e ficar ouvindo o Gilberto contar piada de português durante horas, entende? Aí a gente... sempre as mesmas. Então, assim, a gente é capaz de aguentar o João Paulo e o Gilberto discutindo arquitetura e engenharia e tentar meter o B dele. Então, assim, a gente é mais que a afinidade musical, ela não é exclusiva. Bom, nós vamos fazer um intervalo, mas vamos continuar o papo no próximo bloco.
10 da Aldeia está de volta e hoje eu estou recebendo a banda Camundongs, o programa que está sendo gravado aqui no Teatro Hélio Melo, no centro de Rio Branco. Arão, a gente falou em fase nova, essa nova fase da carreira de vocês no primeiro bloco, então eu queria ouvir uma música dessa fase nova. Podia começar esse bloco com algo novo aí. O que a gente pode ouvir? Beleza, gente. A gente escutou, na verdade, a Sessão da Tarde também, música que abriu o programa, mas o que a gente vai tocar agora chama Um Som ou Asas para o Infinito, né? Tem uma polêmica em torno do nome dessa música. Asas, né? É. Que o cheiro do mato remete ao compasso da velha canção. Saiba que toda incerteza transforma tal clareza em mera convenção. E não sobre a janela aberta, me diga sorrindo que valeu. Seus pés são asas aparando arestas, e o fim é o topo, seja lá que leve o vento, flerte com o tempo, voe. Segundos de um momento, à luz de um pensamento, agora voe. Deite sobre a janela aberta, além da festa, a fresta é o que me resta. Seus pés são asas aparando aresta, e o fim é o topo, seja lá o que for. Voe, sobre o ar antes do fim. Bela canção. Se me cabe o comentário, o som tá bem mais maduro também, né? É engraçado que é bem diferente, né? Assim, quando a gente toca no violão as novas canções, muita gente acha que a banda deu uma guinada mais para as músicas introspectivas e essa coisa mesmo mais melancólica. E o Gilberto não deixa, né? Quem vê a banda tocando plugado é difícil, porque o Gilberto agora ele bota mesmo o negócio da distorção, e o Júnior também. Acho que o Gilberto e o Júnior são responsáveis pela banda não ser assim. Eles descem o braço mesmo, e o rock and roll, a coisa mais visceral, ela continua presente no som. Acho que é legal, uma característica da banda, inclusive. É bem legal. Mudando um pouco o foco da conversa, e a cena, a famosa cena independente da música, como é que vocês estão vendo isso atualmente? É impressão minha ou no Acre deu uma arrefecida? Deu uma tranquilizada? Eu acho normal, na época do Festival Varadouro, a coisa aquecer, né? O Festival Varadouro é hoje a grande vitrine, todas as bandas acrianas gostam e querem tocar no Festival Varadouro. Durante o ano, eu acho normal essa arrefecida, essa acalmada. Agora, eu acho que nos outros anos acalmou ainda mais, é uma sensação que eu tenho particularmente. Assim. O trabalho desenvolvido principalmente pelo pessoal do Coletivo Catraia, que se manteve, de estar fazendo quinzenalmente, pelo menos o balanço da Catraia, as bandas estão para tocar, estão tendo onde tocar de vez em quando,
tem também novas bandas surgindo, algumas coisas acontecendo, shows, eventos na UFAC, pontuais. Mas a coisa ainda é muito pontual, Jorge. O trabalho é interessante, mas ele está longe de ser o ideal. Realmente, você vai ver agora, vai estar chegando no Varadouro, que vai acontecer em setembro, vai gerar aquela efervescência mais uma vez, aquela coisa, e depois ainda está dando uma mornada. Eu acho que o trabalho hoje existe, a cena existe, esse negócio de que cena não existe, eu não sou desse discurso, acho que cena existe. Agora é embrionário tudo, você ter de 15 em 15 dias que esperar para tocar, se puder, porque o evento vai ter 3 bandas, não pode ter 10, porque não comporta, não tem aporte financeiro para isso. Então ainda é complicado. Mas isso leva tempo também. Leva tempo. E porque, na verdade, é aquela coisa, a gente tem um festival que é muito maior do que a cena. Isso é normal em todo canto. Todos os lugares dos festivais independentes, festivais fora do eixo, principalmente festivais da Brafim, que são brasileiros festivais independentes, eles são maiores que as cenas locais. Você vai no Goiânia Nós, que é um dos maiores festivais que eu tive o prazer de acompanhar no ano passado, fui lá acompanhar o festival é maior que a cena. E a cena já é bem grande, porque estamos falando de Goiânia, que é conhecido como a Seattle brasileira e tudo. Então é normal, a cena acriana ela existe, mas ela ainda é pequena e ainda está engatinhando bacana. Como é que vocês veem essa trajetória de bandas como Los Porongas e Vanguard e essa história agora, não sei se polêmica, bom, mas o que permeia aí agora a trajetória dessas bandas, dando conta de uma traição do movimento independente, porque os caras assinaram com um produtor um pouco mais profissional. Todo mundo nessa caminhada não busca o sucesso? Essa é uma... Ou é a história de adolescente que diz assim, não, o bom é ficar sempre no anonimato. Como é que se vive de música desse jeito? É complicado falar dos Porongas, que são amigos, né? Na banda tem gente, por exemplo, que curte o som dos Porongas, tem gente que não curte o som dos Porongas. Eu, particularmente, sou muito fã do som dos Porongas, analisando enquanto banda. Então eu acompanho a carreira dos Porongas com muita curiosidade. Eu acho a banda conquistou por uma questão de competência, também de engajamento, mas principalmente competência de qualidade. E eu acho que os Porongas devem pensar em si nesse momento. Eu acho que é uma opinião minha, pessoal, não da banda. Acho que eles estão lá em São Paulo, tentando viver de música. É complicado viver de música. Por exemplo, os meninos hoje, se quisessem morar cada um na sua casa, ter sua família, ter uma vida dita normal, é difícil. Eles não conseguiriam. E eles estão tentando conseguir isso tocando. O que é uma coisa que é uma coragem que nós, por exemplo, da Camundogs não tivemos. E algumas bandas daqui não tiveram ainda. E eles tiveram essa coragem de tentar. Logicamente que a receptividade para o som deles foi bem maior do que qualquer outra já vista aqui em Rio Branco. Mas eu sou a favor deles pensarem em si mesmos. Se aquilo que eles fizeram, se a tomada de decisão foi melhor para a carreira deles, eu acho que eles têm que pensar nisso. Eu acho que não considero traição do movimento. Agora, tem gente dentro do circuito fora do eixo, porque assim, fala em circuito fora do eixo, não é todo mundo que pensa igual. Mesmo dentro da banda, tem divergência nessa situação de avaliação de... Ou se tem. Outro programa para falar sobre isso. Outro programa para dar conta. Tem a visão do pessoal. Mas tem essa visão contrária também, de ter traído... Tem pontos de vista que são diferentes, são divergentes até. Tá? Às vezes a forma como você traça o caminho para chegar onde você quer que cria uma certa discussão entre a banda, mas nada que relevante. Na verdade, para essa questão dos Porongas é o seguinte, dentro do próprio circuito fora do eixo tem isso, sim. Uma coisa que eu não concordo particularmente com a postura de alguns segmentos do circuito fora do eixo, e veja bem, o circuito fora do eixo ele trabalha em termos de discussão, ninguém pensa igual. O consenso ele vem da tese e da antítese. Então assim, dentro do circuito fora do eixo tem pessoas que acham que virou mainstream, apareceu no Faustão, foi no Serginho Grossman, que nem o Vanguard foi recentemente, se vendeu, virou as costas e agora vamos trabalhar a próxima banda. Eu acho que não, eu já penso o contrário. Imagina se os Porongas, devido a essa assinatura que eles fizeram agora com a Barra Ventos, com a Barra Forte Eventos, que é lá de São Paulo, eles conseguem uma repercussão bacana, conseguem viver bacana. Imagina o que e conseguem se tornar uma banda que vai realmente ser uma banda que vai tocar no Faustão, que vai ser mainstream, que vai ser conhecido não só do pessoal do rock, mas do povo brasileiro em geral. Imagina que bom seria ter para o circuito fora do eixo, ter uma ótima relação com uma banda com esse potencial de mídia. Que bom seria ter, por exemplo, o Diogo Soares num programa de massa, como é o programa do Serginho Grossman, por exemplo, para o Brasil inteiro ver, falando do circuito fora do eixo, falando das bandas. Que bom seria para fortalecer o movimento. Então eu acho, a minha opinião pessoal, que não se deve virar as costas, nem se deve considerar ninguém traidor por estar pensando no melhor para si. Entendeu? Nosso tempo está chegando no fim, mas eu queria saber o seguinte, vocês estão lançando um DVD, né?
que foi gravado aqui no Teatro Hélio Melo. E eu queria que vocês falassem um pouquinho desse projeto. O DVD, eu queria agradecer particularmente o nosso produtor Alexandre Nunes, que na verdade a gente tinha uma série de eventos que era o acústico em som maior. E o Alexandre, através do Júnior, do pessoal, chamou todo mundo para filmar e deu um jeito de gravar aquilo. E a princípio não era uma ideia de fazer um DVD e tal. Só que o resultado do produto ficou muito agradável. A gente gostou muito do resultado dessas gravações. E aí surge a ideia. E aí nessa nova fase da banda, como esse show ainda trazia músicas da fase surreal, 12 meses dessa fase, a gente achou que era uma ótima oportunidade de fazer com que as pessoas que gostam dessas canções possam ter acesso a elas, já que a gente não pretende tocá-las com frequência mais. Então o DVD está saindo, está muito bonito, está bem legal, vai sair pelo Catraia Records. Apoio aqui de vocês da TV Aldeia, que estão sempre dando a força pra gente. E a gente está muito feliz com o resultado e está muito curioso saber qual vai ser a reação das pessoas para esse DVD. Acho que dentro de dois meses o DVD deve estar sendo lançado. A gente só não sabe se a gente vai fazer show para lançar o DVD, porque são músicas que não tocamos, não temos mais intenção de tocar com frequência. A gente vai discutir ainda. Arão, Gilberto, João, Markson, Chico, foi um prazer recebê-los no programa e eu queria encerrar com mais música. Pode ser? Pode. Vamos lá? Vamos fazer espelhos. Bom, os meninos vão tocar mais uma e o programa fica por aqui. Obrigado, um abraço e até a próxima. No espelho, nem eu mesmo acredito nas palavras que eu mesmo digo. Entre, por favor, sinta-se à vontade. Entre, por favor, veja você no meu lugar. Às vezes o que não foi dito se revela, e o infinito é tão modesto frente à rosa na janela.